Olá, vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje aqui no Blindando Mentes. Eu dei uma pausa na história da filosofia para que a gente possa discutir outro assunto que é um assunto bastante importante, que tem muito a ver com filosofia e que pode levar você a refletir aí durante o seu fim de semana, durante as suas próximas semanas e pode nos permitir aqui uma conversa bem legal. Eu vou fazer uma pergunta e aí eu quero que você reflita comigo. A pergunta é: você é livre? Ou melhor, você acha que é livre? Neste vídeo, vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de liberdade e aquilo que nós pensamos que é liberdade. Beleza? Então, eu quero que você, antes de qualquer coisa, já faça sua inscrição aqui no canal, deixe o like e venha para o debate junto comigo. Simbora! Bem, liberdade é sempre um conceito complexo. Por quê? Porque ele depende de uma espécie de referencial. E o nosso referencial é sempre o referencial humano. O nosso limite de conhecimento é o nosso próprio aparelho cognitivo. Nós não conseguimos conhecer nada além daquilo que as nossas ferramentas cognitivas permitem que conheçamos. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Quando eu falo para você xícara, certo? Aqui eu tenho uma xícara. A minha cognição, por meio do tato, do olfato, do paladar, certo? Da visão, de certa forma da audição, se eu bater aqui ou se deixar cair, me permite ter uma experiência sensorial. A minha experiência sensorial acaba trazendo informações novas, de maneira que eu consiga fazer o quê? Abstrair elementos para que o raciocínio possa compreender aquilo. Então, o que eu faço é algo que a gente chama de reapresentação. Eu tenho um objeto do mundo. Quando eu falo um objeto do mundo, não precisa ser uma coisa, tá? Pode ser um conceito, pode ser uma ação, alguma coisa assim. Eu tenho um objeto do mundo. E aí eu entro em contato com esse objeto. Perfeito? A partir da minha experiência, que pode ser uma experiência de mecânica sensorial, uma experiência qualquer, eu vou abstrair informações que vão permitir que eu, da minha maneira, com os meus conhecimentos prévios, com as minhas limitações humanas e cognitivas, vão permitir que eu faça um juízo a respeito desse objeto. E a partir de então, eu começo a conhecer. Então, eu peguei esta xícara. Vamos imaginar que eu nunca na minha vida tenha visto outra xícara. Se eu pegar esta, eu vou acreditar que uma xícara é um elemento sólido, um elemento que produz um barulho se eu bater, um objeto que, se eu puser algo dentro dele, vai segurar, que é formado por uma asa e que é desta cor. Perfeito? Mas, se eu tiver mais 3, 4 ou 5 xícaras na minha frente, de formas variadas, de cores variadas, talvez até texturas variadas, eu posso começar a fazer outros juízos. Eu posso começar a estabelecer padrões mais abstratos sobre a forma das xícaras. E assim eu tenho melhores percepções a respeito do conceito de uma xícara. Pablo, por que você está falando em xícara se a conversa aqui é sobre liberdade? Porque agora eu quero que você tente aplicar a mesma ferramenta que eu apliquei aqui com você, uma ferramenta de pensamento, portanto ela se chama ferramenta heurística. Tente aplicar esta mesma ferramenta com o conceito de liberdade. Quando eu falo para você o que é liberdade, você vai poder dizer algumas coisas como: liberdade é eu poder escolher o que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer. Liberdade é eu entender quais são os meus limites e não ultrapassar por vontade própria. Liberdade é a possibilidade de eu fazer aquilo que dá na minha cabeça.
Liberdade, você pode criar aí o que a gente chama de definição por oposição. Liberdade é o contrário de estar preso. E aí você pensa, certo, eu estou preso na cadeia, então eu não estou em liberdade. Aí parece algo simples essa definição por oposição. Acontece que existem mais elementos para que você reflita junto comigo, neste caso, de uma definição por oposição. Por exemplo, neste momento eu estou gravando um vídeo para você dentro da minha sala, aqui na minha empresa. Eu estou fechado entre 4 paredes. Neste momento, eu estou em liberdade ou eu estou preso? Você vai falar, se você quiser sair daí, você está em liberdade. Mas aí que está uma grande questão. No momento em que você está assistindo a este vídeo, eu não estou mais nessa sala. O que você está vendo é uma quantidade magnífica de zeros e uns que estão reproduzindo a minha imagem para você, a minha voz para você e um segmento de tempo que já passou nas nossas vidas. Eu não estou mais aqui agora. E ao mesmo tempo eu estou aqui agora, porque você está assistindo a essa imagem. Professor, eu vou ficar maluco se você enfiar essas ideias na minha cabeça. Isso a gente discute em metafísica. Eu só estou querendo que você entenda junto comigo que o raciocínio é mais complexo para falarmos a respeito de liberdade. Quando você tem uma pessoa que está presa e outra pessoa que não está presa, fica mais fácil pensar em liberdade. Mas eu quero evocar aqui conceitos mais provocantes. Se eu disser para você, agora, pare o vídeo, pegue um papel e anote 3 palavras que eu vou dizer, certo? Faça isso agora. Tudo bem. Se você fez, você escolheu fazer. Você escolheu parar o vídeo, pegar o papel, porque você achava que eu iria dizer 3 palavras. Eu não vou dizer 3 palavras. Se você fez, você escolheu obedecer a um comando que eu dei para você. Tudo bem? Mas você pode ter ficado impassível. Eu posso ter dito para você, pare o vídeo agora e pegue um papel e uma caneta para anotar 3 palavras. E você, ostensivamente, quer dizer, por querer, ficou paradão. E disse para você mesmo, não, vou ficar aqui. Ou seja, você escolheu não fazer. E aqui, neste ponto, nós temos a grande concentração do princípio kantiano do agnosticismo sobre liberdade. Vamos explicar algumas coisas aqui. Kantiano, do Immanuel Kant. Agnosticismo, sem conhecimento. Gnosis, conhecer. Este a prefixo significa não. Agnosticismo, não conhecimento. Beleza? Então, o Kant fala que nós não temos experiência plena de liberdade. Não temos. Nós temos experiências fantasiosas, esse fantasiosas estou acrescentando aqui sob minha conta e risco. Temos experiências fantasiosas do que seria liberdade, certo? Experiência real nós não temos. Por quê? Porque eu falei para você que você pode escolher fazer uma coisa e pode escolher não fazer uma coisa. Mas você não é livre para não escolher. Você não tem essa liberdade para não escolher. Vamos pensar a respeito do amor, por exemplo. Você ama uma pessoa perdidamente, certo? Vamos imaginar que você, sei lá, ame um cantor, um jogador de futebol, uma vizinha lá da sua casa. Você ama essa pessoa com todas as suas forças. Você não teve a opção de não amar. Você não teve a escolha de não amar. Porque o amor não é um sentimento que se escolhe. Não é algo que você escolha. Vamos pegar outro exemplo. Você provou um sorvete. Naquele momento, o paladar do sorvete foi muito agradável. Você não consegue escolher
que aquele paladar será agradável ou desagradável. Você não tem essa experiência. Você não tem essa possibilidade. Você não é livre para não escolher. Pablo, mas e se eu sofrer um acidente e ficar vegetando? Você ainda não é livre. Porque apesar de você não escolher, foi lhe tolhido o direito de escolha. Então você continua não livre para escolher ou não escolher. Nós não somos livres para escolher alguma coisa. E nesse sentido, repousa a discussão a respeito de liberdade. Você é livre ou não é livre? Eu fiz essa pergunta no início para você. Então, a partir de agora, reflita comigo sobre a noção de liberdade. Você é livre ou não é livre? Tá? Eu joguei aqui uma reflexão para que você tenha aí bastante comida para o pensamento. Pode contrapor, pode citar, fique à vontade. A ideia aqui é criarmos uma comunidade de debate e discussão. Espero que você curta. Até a próxima. Faça inscrição no canal e compartilhe o vídeo. Marque os seus amigos para que eles também possam vir aqui conversar. Um grande abraço. Força, guerreiro!